Hoje, entramos em um lugar onde o tempo parece ter sido interrompido. Uma casa abandonada no estado da Flórida, intocada desde 2019. Construída em 1980, essa propriedade é muito maior do que aparenta por fora. São impressionantes 4.600 pés quadrados, repletos de histórias esquecidas, memórias silenciosas e tesouros escondidos esperando para serem descobertos. Cada cômodo carrega vestígios de uma vida que um dia foi ativa, mas que, por algum motivo, foi deixada para trás. O homem que chamou este lugar de lar foi um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, que percorreu diversos países durante sua juventude, servindo em diferentes bases ao redor do mundo. Quando retornou, encontrou alguém especial, uma companheira para dividir a vida, vivendo intensamente sem seguir padrões tradicionais, mas com uma conexão que ia muito além de qualquer símbolo. Com o tempo, construiu uma nova trajetória no ramo imobiliário, tornando-se um corretor respeitado em sua comunidade. Sua generosidade não tinha limites. Para ele, ninguém era um estranho, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Uma pessoa marcante que deixou sua essência em todos que cruzaram seu caminho. Em 2011, aos 78 anos, ele faleceu, deixando sua companheira para seguir com tudo o que haviam construído juntos. Mas o destino tomou outro rumo, e poucos anos depois, ela também partiu. Desde então, este lugar permanece assim, silencioso, parado no tempo. Então vem com a gente, porque hoje vamos descobrir o que ainda resta aqui dentro. E aí, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje estamos explorando esta casa abandonada. Como vocês podem ver, há duas Mercedes-Benz abandonadas bem ali na entrada. Este lugar está completamente tomado pela vegetação aqui no sul profundo do estado da Flórida. Este lugar é simplesmente insano. Por um momento, quando nos aproximamos, pensei que fosse uma casa em estilo espanhol, mas olhando melhor é só o telhado que é vermelho. Olhem toda essa vegetação tomando conta do lugar. Tudo parece estar se deteriorando aos poucos. Até o concreto aqui fora está sujo. É vegetação por todos os lados. Mas precisamos dar uma olhada nesses carros, pessoal. Aqui está a parte da frente de um deles, Mercedes-Benz. É um modelo mais antigo. Quer dizer, está bem empoeirado, mas provavelmente, se fosse limpo, estaria em ótimo estado. Confiram isso, o emblema neste e naquele outro. É impressionante, existem duas Mercedes realmente bonitas deixadas aqui. Este é um 560 SEL. E dá para ver que não é tocado há muito tempo, exceto talvez por alguns guaxinins e coisas assim. Este carro está coberto de poeira. Ambos estão extremamente empoeirados. Parece que em algum momento tinham capas sobre eles. Agora os pneus estão murchos, cobertos por teias e poeira por toda parte. Este aqui era mais de um tom vinho, e aquele ali parecia um azul marinho. Isso é inacreditável, esses carros deixados aqui. Este parece ser um pouco mais recente que o outro. Uau! Estou realmente impressionado com esses carros. Agora precisamos ir até a parte de trás da casa, para ver como está por lá, embora não pareça haver muito de quintal. Mas esses carros, pessoal, são impressionantes. Esta é a parte de trás da casa. Você pode ver que lembra um estilo espanhol, eu acho. Não há muito quintal. Basicamente é só mata ao redor. Nada demais acontecendo aqui. Veja as trepadeiras crescendo por toda a estrutura, contornando tudo. Parece que a porta dos fundos está completamente aberta. Meu Deus, é como uma cápsula do tempo. Bom, agora que vimos a parte de trás, vamos entrar e conferir por dentro. Certo, pessoal, conseguimos entrar na casa abandonada. Agora é hora de descobrir o que ficou para trás ao longo desses anos. Vou começar mostrando para vocês a porta da frente. Esta casa realmente tem uma vibe dos anos 70, então observem isso. Olhem essa bela porta de madeira com janelas elegantes e cortinas de renda em ambos os lados. E o motivo de eu dizer que isso é anos 70 não é porque foi construído nos anos 70. Neste momento, eu ainda não explorei o suficiente para saber todos os detalhes. O que realmente dá essa sensação de anos 70 é isso aqui,
uma sala rebaixada. Isso era muito popular naquela época. Então, quando você desce, encontra esse carpete marrom felpudo, que hoje em dia muita gente já não gosta tanto. Mas você caminha por aqui e percebe que tudo foi deixado para trás. Duas poltronas reclináveis bem aqui, e olhem essa lareira. Eles fizeram isso enorme. Parece que ainda há marcas de fuligem e carvão ali dentro. Acredito que seja uma lareira a lenha de verdade, o que é bem interessante de ver. Logo acima da lareira parece haver algum tipo de quadro religioso pendurado, alguns anjos. E essa lareira é realmente grande. Como vocês podem ver, ela praticamente ocupa toda essa área aqui. O show de flores da Filadélfia de 2000, isso é louco. E confiram isso, 2 sofás muito bonitos aqui. E é curioso que em praticamente todas as casas que visitamos nessa viagem, há sofás muito parecidos com esses. A mesa de central e tudo aqui dentro são bem bonitos, para dizer o mínimo. Quer dizer, olhem isso. O design, o tampo de vidro com esse detalhe em madeira por baixo. E dá para ver que o carpete sobe até a parede nas laterais. É bem diferente. Dá para perceber que tudo foi simplesmente deixado aqui. Salas rebaixadas como essa parecem um pouco perigosas, eu diria, porque alguém pode facilmente tropeçar e cair aqui se não prestar atenção ao caminhar. E ali em cima leva, na verdade, a um bar. Então este lugar tem um bar completo, cozinha, tudo. É uma casa bem grande. Não chega a ser uma mansão, mas é um imóvel espaçoso. Por fora não parece tanto, mas quando você entra, percebe claramente. Parece que havia uma mesa aqui, mas não restou muita coisa. Acho que uma família iria reformar este lugar depois que os donos faleceram, e então simplesmente pararam no meio do processo. Este cômodo é muito interessante. Eu nem tinha notado o lustre pendurado aqui. É bem bonito. E pessoal, não há energia nesta casa. Não há eletricidade, não há água, então está quente e úmido aqui dentro. Mas essa é a sala principal. Ainda há muito mais para ver enquanto seguimos. Agora que saímos da sala rebaixada, dá para perceber. Tipo, imaginem andar aqui no meio da noite sem saber onde está indo. Você pode se machucar fácil aqui. Hoje em dia, provavelmente haveria algum tipo de corrimão ao redor disso. Então confiram isso. É aqui que dá para ver que a reforma foi abandonada no meio. Todas essas ferramentas foram deixadas aqui. Não foram tocadas há bastante tempo. E isso aqui é, na verdade, a área do bar. Um arco muito bonito com briquetos, e parece que grande parte daqui é feita com esse acabamento em briquetos. Bancadas antigas bem interessantes, têm uma textura meio ondulada, e tudo isso aqui embaixo é de briquetos. E precisamos ir para trás, porque dá para ver, e vocês vão perceber, que cada cômodo é uma cápsula do tempo como essa. Entrando no bar, vejo aqui um ursinho antigo. Instruções de bateria para um ursinho falante, ainda na embalagem. Talking Teaching Ted. Cuddles, o ursinho que ensina falando. Torna o aprendizado divertido e fácil. Interessante. Definitivamente um casal mais velho viveu aqui, com certeza. Temos armários aqui embaixo. Não parece ter nada. Este armário é bem curioso, com os puxadores bem no meio. Não vejo geladeira nem nada assim. Talvez houvesse uma conectada aqui antes. Mas bem aqui atrás de mim, vocês podem ver onde os copos eram guardados e tudo mais. Aposto que algumas barracas ficavam aqui e os copos eram organizados ali. Provavelmente mais para vinhos e coisas do tipo. Eu realmente não esperava encontrar um bar neste lugar. E daqui você tem essa visão da sala de estar através dessa abertura. Olhem este móvel. São todos muito bonitos. Olhem isso. Parece algo egípcio. Acredito que esses itens ficam no centro das mesas. Não sei exatamente o nome correto para isso. Mas me digam aí nos comentários qual é o termo certo para peças como essas, porque sei que ficam no centro das mesas. Não me diga que isso é chamado apenas de bandeja ou algo assim, mas talvez tenham deixado algumas coisas dentro dessas gavetas. Não estou vendo nada. Olhem isso. Eles deixaram tudo isso aqui. São como pequenos porta-copos, mas como pequenos pratos. Um recipiente ali.
E as luminárias? Parece um pequeno sombreiro, um mini sombreiro. E sem falar que isso aqui é uma peça única. É um móvel muito bonito. O trabalho em madeira é realmente elegante. E tem como um selo verde bem no meio dos puxadores também. Mas isso também nos leva até a sala de jantar. Agora dá para perceber que isso é mais anos 60, 70 por causa do carpete felpudo espalhado praticamente pela casa inteira. E isso também pode indicar que o lugar tem tinta com chumbo, dependendo do ano exato em que foi construído. Carpete por todo lado, é o mesmo tom marrom. E então temos a mesa aqui. Essa mesa é muito bonita. Parece que caberiam mais de 6 cadeiras nela. Ainda assim, muito elegante. E é daquelas mesas em que você pode remover a parte central e deixá-la um pouco menor. Olhem isso. Os pratos ainda estão posicionados, mas há apenas uma faca. Não há garfo nem colher, o que é um pouco estranho. Estou realmente gostando do visual desta casa. Tudo ainda está meio organizado por aqui. E essas cadeiras também são bonitas. Olhem isso. Parece um padrão de laço em cada uma delas. E é um cômodo bem grande. Daria para colocar muito mais coisas aqui. Imagino que talvez houvesse mais móveis que foram retirados ou vendidos. Talvez tenha acontecido algum tipo de leilão dos bens, mas não vejo etiquetas de preço em nada. Mas olhem esse lustre. Isso é lindo. Sala de jantar também tem este móvel aqui. Olhem os detalhes. A peça inteira é muito bonita e segue o mesmo padrão. Tem aqueles detalhes em verde. E quando você abre, lá estão os pratos. São os mesmos que estão sobre a mesa, com bordas douradas. E há mais conjuntos ali, azuis. Parece que tem flocos de neve neles. Isso é bem interessante. A sala de jantar é realmente espaçosa. Está muito quente aqui dentro. Estou literalmente queimando de calor. Vamos entrar na cozinha agora. Entrando pela porta, temos piso de madeira aqui. Uma mudança agradável de ambiente. E temos outra mesa. Esta é menor, para 4 pessoas. Talvez dê para colocar alguém nas pontas também. Mas neste momento é uma mesa para 4. Não está tão organizada quanto a outra sala. Parece que estavam limpando algumas coisas. Há talheres por aqui e mais ferramentas espalhadas sobre as bancadas. Mas há algumas caixas com objetos dentro. Como essa peça de decoração em madeira, um pouco diferente. Nunca vi algo assim. Fico curioso para saber como deveria ser montado. É bem interessante. Há muitas peças de madeira aqui. Parece que eles tinham vários itens decorativos neste estilo, copos e outros objetos também. Ferramentas estão espalhadas por toda parte. Isso que mais me impressiona. Ferramentas custam caro. Estão vendo como os puxadores ficam bem no meio? Olhem isso. Tudo deixado para trás. Panelas e frigideiras estão naquele ali. E precisamos abrir a geladeira. Não há nada dentro, mas está um pouco mofada. Acredito que isso aqui era usado para armazenar vinho. Me corrijam se eu estiver errado. Mas parece ser uma espécie de suporte para garrafas. E é interessante ter esse objeto em forma de farol aqui. Fico pensando onde ele ficava originalmente. Temos outra geladeira, também vazia, ainda bem. O que é isso? Bar no porão. Tem um bar no porão. Isso é muito interessante. Sistema de irrigação para quando chove. Este lugar teria um paisagismo realmente bonito se tivesse sido bem cuidado ao longo do tempo. Olhem todos esses armários. Parece que colocaram esses puxadores aqui talvez para facilitar um pouco mais o alcance, porque se você for mais baixo, não vai querer alcançar lá em cima. Fica bem mais fácil apenas usar a parte inferior. Não há muita coisa restante dentro deles, na verdade. Mesmo assim, que cozinha interessante.
E a lavanderia fica logo ao lado da cozinha, o que é bem comum em casas desse tipo. E a máquina de lavar e a secadora ficaram aqui. Nunca tinha visto a marca Asco antes, uma marca diferente que não conhecia. Alguns desses equipamentos parecem ser um pouco mais recentes, mas claramente estão aqui há bastante tempo. Há teias de aranha e poeira por toda parte. Talvez vocês não consigam ver isso no vídeo, mas podem ter certeza de que há bastante poeira aqui dentro. E essa secadora é bem pequena, sem contar o espaço de armazenamento ali ao lado para guardar mais coisas. E ainda tem um banheiro ligado à cozinha. É bem agradável, um lavabo pequeno, nada muito chamativo, nada muito exagerado. A arquitetura, no entanto, é bem bonita. Adorei essas luminárias. Parece que havia um adesivo ali. Talvez a casa tenha sido preparada para o inverno e depois nunca mais voltaram. Vamos sair da cozinha agora. Descendo alguns degraus, que na verdade são uma rampa, então talvez realmente fosse um casal mais idoso que morava aqui. Provavelmente fizeram isso para reduzir o risco de quedas e acidentes nas escadas. Ventilador de névoa. Beer Hug. É uma IPA. Caixa de IPA. Claramente gostavam desse tipo de cerveja. Há várias delas por aqui. Talvez isso fosse dos trabalhadores que estiveram aqui em algum momento. É difícil dizer para que esse cômodo era usado exatamente. Talvez fosse mais um espaço de armazenamento, mas ele também dá acesso ao exterior, onde é possível ver as duas Mercedes-Benz que foram deixadas aqui. Então é difícil definir a função exata desse ambiente. Há um lustre aqui e esse tapete azul dá a impressão de que não era um espaço muito sofisticado. E como dá para ver agora, há objetos espalhados de forma meio aleatória por todo o lugar. Vamos seguir por aqui. Isso parece um armário, um depósito. Aqui fica o aquecedor de água, e ele nem parece estar em más condições. Várias extensões elétricas, parece haver enfeites de Natal, que aliás são extremamente comuns de encontrar em locais abandonados. Mas ao seguir por aqui, isso parece mais um tipo de escritório. Olhem essas cadeiras lindas, são no estilo vitoriano. Muita gente adoraria ter peças assim, principalmente se fossem em tons mais vibrantes como vermelho ou outras cores chamativas. Essa cor também é bonita, mas hoje em dia parece que as pessoas preferem opções mais coloridas. E essa mesa de vidro é deslumbrante, com detalhes bem delicados por toda a estrutura. Aposto que é pesada também. Uma luminária diferente, daquelas que descem em formato espiral. E eles ainda tinham um aquário aqui. Olhem isso, é um aquário bem grande. Parece que havia um pequeno castelo para os peixes nadarem ao redor. Aquários são extremamente caros hoje em dia. Até mesmo manter peixes exige bastante dedicação. Acho que o aquário ficava apoiado exatamente sobre esse móvel. E deste lado temos um sofá inteiro aqui. E esse é claramente um sofá antigo, bem no estilo dos anos 70. Tem essa almofada meio peculiar aqui, está ali há tanto tempo. Provavelmente havia uma televisão instalada aqui, um grande espaço de entretenimento. Vamos ver se ainda há algo por aqui. Parece que já foi esvaziado. Sim, tudo indica que foi retirado. Então isso era algum tipo de área de lazer que provavelmente tinha uma TV ali. Eles assistiam televisão aqui, mas também trabalhavam, já que há uma mesa deste lado. Então talvez fosse um espaço misto, usado como escritório. Parece que estavam tentando reformar o lugar. Dá para ver que essas luzes parecem mais novas. Talvez estivessem planejando modernizar essa área. Mas, como já mencionei, tudo foi interrompido e permanece assim desde então. Em termos de conservação, este lugar está em ótimas condições. Se alguém entrasse aqui e começasse a trabalhar, conseguiria recuperar tudo relativamente rápido. Aqui está o armário nos fundos. Uau, olhem essa luminária! Muito bonita. E observem isso. Acho que eles trabalhavam com madeira, porque há várias peças de madeira interessantes espalhadas pela casa. Atrás disso, há um pequeno carro de controle remoto Mini Cooper. Há um micro-ondas grande aqui e também 2 baús bem aqui, que eu até queria abrir, mas parece que estão trancados, então vou ter que deixar como está.
então eles costumavam guardar algumas coisas aqui neste escritório. Agora já vimos literalmente um lado inteiro da casa. Agora precisamos vir para este outro lado. Então isso fica atrás da lareira. E como eu disse, acho que eles viajavam bastante ou trabalhavam com madeira, porque há mais objetos feitos de madeira aqui. Isso veio de Barbados. É como uma pequena cabeça reduzida. Definitivamente é uma decoração com inspiração africana espalhada pelo lugar. Olha isso. Acredito que isso era para a campainha. O carpete marrom felpudo se estende por praticamente toda a casa. Mas vamos seguir. Poderíamos ir por ali, mas quero deixar isso para daqui a pouco. Vamos levar vocês até os quartos, passando por este corredor aqui. Dá para ver que há alguns cômodos ao longo do caminho. Então vamos dar uma olhada neste primeiro. Na verdade, isso é um banheiro. Está bem escuro deste lado da casa. Mas este banheiro tem pias rosas, algo que vemos bastante nessas casas abandonadas hoje em dia. Essas casas mais antigas usavam muito cores como rosa e azul nos banheiros e quartos. Este aqui é o banheiro rosa. Mas dá para ver que o teto já começou a ceder. Está apresentando sinais de desgaste. Tudo indica que a casa foi preparada para o inverno, pelos adesivos ali. Quer dizer, imagina você nos anos 70. Você vive nessa época e essa é a sua casa. Acabou de comprá-la, novinha. Deve ter sido incrível. Então vamos sair daqui e atravessar o corredor. E isso parece ser o primeiro quarto. Já dá para perceber. Olha isso. A cama foi totalmente deixada aqui e ainda está arrumada. Mesinhas de cabeceira muito bonitas também. 4 gavetas com um tampo rosa. Essa estrutura de cama parece exatamente com uma que vimos na casa do piloto. Se vocês assistiram aquele vídeo, comentem aí embaixo, mas eu vou deixar ele aqui caso não tenham visto. Tem o mesmo estilo de cama. Agora, acho que a da casa do piloto era um pouco mais detalhada, porque era a suíte principal. Mas olha isso, ainda assim é muito bonita. E o carpete muda daquele marrom felpudo para um tom amarelo meio esverdeado, que talvez já tenha sido branco um dia e acabou desbotando com o tempo. Mas é assim que parece agora com essa iluminação. Tem alguns armários aqui, e acredito que isso sejam aqueles adesivos de silicone que você cola no vidro e depois pode remover e colocar em outro vidro. Mas como ficaram aqui por tanto tempo, com calor e sem energia, começaram a derreter, então agora estão praticamente grudados para sempre. Meu filho tem coisas assim, e eu sempre digo para ele não deixar na janela para evitar que isso aconteça. Aqui estão as cômodas, e estou tentando ver. Parece que não deixaram nada nelas, pelo menos neste quarto. Pode ser que haja mais coisas nos outros quartos, mas pelo que já vimos, isso aqui já é bem impressionante. Não há muita coisa acontecendo, só alguns pedaços de um quadro. Pessoal, se vocês estiverem gostando desta casa, comentem aqui embaixo qual é a parte favorita até agora. Eu adoro este lugar e fico animado por poder mostrar essas casas abandonadas para vocês. E aqui temos um pequeno armário. Parece que travesseiros, lençóis e cobertores foram guardados e empilhados aqui. Os travesseiros não são usados há muito tempo. Estão com uma cor meio amarelada, meio marrom, bem desagradável. Este deve ser o quarto principal. Olha isso, uma cama de 4 colunas muito bonita ainda arrumada. Não há edredom, apenas lençóis e travesseiros, então provavelmente levaram o edredom embora. Mas é muito interessante ver uma cama assim. Tenho visto esse tipo com mais frequência ultimamente. O calçado está firme, como se não tivesse sido usado há muito tempo. Isso é comum quando fica parado por muito tempo, ele acaba endurecendo. Sim, este aqui está bem rígido, seria difícil dormir nele. Mesinhas de cabeceira muito bonitas. Todos os armários e cômodas seguem o mesmo estilo, o que é muito agradável. Inclusive combinam com a cama de 4 colunas. Há um lustre pendurado e imagino que talvez houvesse uma pequena televisão de tubo posicionada sobre essa cômoda. Mas olha isso, essas gavetas ainda estão cheias de roupas. Algumas nem abrem direito de tanto tempo que ficaram fechadas. Parecem roupas térmicas de manga longa e lençóis. Só não deixaram camisetas e outras peças comuns.
E olha isso, tem um edredom bem aqui. Talvez possamos colocá-lo na cama e deixar tudo mais arrumado. Esse quarto é incrível, pessoal. Eu tô apaixonado por essa casa. Vamos continuar explorando. Vamos ver aqui nas gavetas, provavelmente sim, tudo ainda está dentro. Esta é uma gaveta grande, bem no meio. Olha isso, tudo dobrado de forma impecável até o topo, e é pesada. Que quarto lindo, sério? Me digam o que vocês acham dessa cama de 4 colunas, é muito incrível. Certo, agora estamos vindo para este lado da casa. Este aqui eu acredito que seja o quarto principal. Ele é realmente muito espaçoso. E digo isso porque temos essa banheira enorme aqui, o que dá totalmente aquela sensação de suíte principal. Se observarmos melhor, dá para ver as cômodas aqui dentro. E acredito que este tenha sido o cômodo onde começaram as reformas quando decidiram mexer na casa. Porque tudo está meio guardado aqui neste espaço. Até mesmo esses tapetes bonitos espalhados por todo lado. Olha só isso. O cheiro aqui não é muito agradável. E ali está escrito América do Norte. E tem várias caixas e cadeiras todas alinhadas neste espaço. Eu acredito que este era o quarto principal. Pessoal, acho que a cama ficava bem aqui. Dá uma olhada. Na verdade, há alguns colchões aqui. Tapetes incríveis. Imagino que, sendo a suíte principal, eles tinham uma área de estar aqui, a cama ficava ali e tudo mais. E parece que eles até tinham uma cozinha própria ali atrás. É literalmente outra cozinha. Eu falei para vocês, essa casa é realmente bem grande. É meio difícil mostrar tudo o que há neste cômodo, porque está meio, como posso dizer, estava em reforma e simplesmente foi abandonado. Mas esse lustre é lindo, e há 2 iguais aqui dentro. Eu realmente queria mostrar esse banheiro para vocês. Isso aqui é insano. Olha isso. O carpete vai até a borda da banheira. Isso aqui parece mais uma banheira de hidromassagem gigante. Isso nem parece uma jacuzzi comum. Isso aqui é praticamente um spa completo. É enorme. Dá para caber umas 6 pessoas aí dentro facilmente. Isso é absurdo. Que coisa é essa? E o carpete, por sinal, é bem bonito. Mas definitivamente não é nada prático hoje em dia ter carpete no banheiro. Porque se parar para pensar, molha, cria mofo. Esse é um dos grandes motivos pelos quais pararam de usar isso. Então isso aqui claramente não foi atualizado desde os anos 60 ou 70, porque o carpete continua até nesses outros espaços também. Ali está escrito dele. Ele tinha o próprio chuveiro, o próprio vaso sanitário, a própria pia, tudo separado. E então, do outro lado, olha esse lustre, aliás, com várias cores, tem verde, azul e provavelmente vermelho também dá para ver ali. Eu nem tinha reparado antes, mas há um mural inteiro com vegetação, então é como se fosse um pequeno oásis dentro do banheiro. Ainda tem até degraus para subir. Isso aqui é enorme, pessoal. E este, imagino, seria o dela. Parece que em algum momento estava escrito dela na porta. É basicamente o mesmo esquema. Mas o curioso é que ainda tem outra banheira aqui com chuveiro junto. Então tem uma banheira aqui, outra ali, um chuveiro aqui e outro ali. Então, definitivamente, não sei, isso dá uma sensação meio diferente, sinceramente. Talvez eles fossem adeptos de um estilo de vida mais aberto, vai saber. Isso é bem incomum. Nunca vi algo assim, com dele e dela separados dessa forma, com 2 chuveiros e 2 banheiras. É algo realmente diferente. Parece que foi feito para mais de 2 pessoas usarem ao mesmo tempo. Como eu disse, caberiam facilmente 4 ou 5 pessoas aqui. E logo ao lado fica o closet, que é bem grande. Está muito empoeirado aqui dentro, as paredes estão meio desgastadas lá embaixo. Muita poeira mesmo, mas há bastante espaço para roupas e outros itens. Mas vamos continuar. Ainda tem outra cozinha para ver. Essa casa é muito maior do que parece.
E foi claramente aqui que começaram algumas reformas, porque o piso agora é de concreto e há pegadas por todo o chão. Então acredito que removeram todo o carpete que existia aqui. Há isolamento jogado no chão e é melhor nem tocar nisso. E as paredes estão praticamente descascadas. Então esta é mais uma área de cozinha. Dá para ver ali atrás um fogão, forno, micro-ondas, tudo isso. Talvez uma geladeira ficasse ali e outros itens ocupavam este espaço. Eu nunca vi uma casa exatamente assim. Não é uma mansão, mas tem 2 cozinhas, possivelmente 2 salas de estar. É bem maior do que parece por fora, isso é certo. Este é o último cômodo, pessoal. Aqui temos mais um banheiro, novamente com carpete amarelo felpudo, chuveiro azul, vaso azul e pia azul, totalmente ultrapassado para os padrões atuais. Algumas casas não ficam vazias quando são abandonadas, elas continuam cheias de lembranças. Hoje, mais do que explorar um lugar esquecido, encontramos sinais de uma vida construída com esforço, generosidade e propósito. Cada cômodo guarda fragmentos de uma história que o tempo tentou levar, mas não conseguiu apagar. Agora tudo permanece em silêncio. A poeira cresce, os dias passam e a natureza avança lentamente. Mas as histórias permanecem. Porque uma casa pode ser deixada para trás, porém a memória de quem viveu nela continua para sempre. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessa mansão. Obrigado por acompanharem até aqui, pessoal. E lembrando que na próxima sexta tem mais um vídeo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.